Olá, bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain. Hoje, aqui em São Paulo, nessa série especial sobre os 5 anos de Covid, e nós vamos falar sobre um segmento que enfrentou um verdadeiro tsunami no começo da pandemia, que é o segmento de turismo e hotelaria. Para falar sobre esta conversa, nós estamos aqui com Carolina Pinheiro, que é VP América Latina de Novos Negócios e Desenvolvimento. Tudo bem, Carol? Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, tudo ótimo. Carol, eu falei sobre o tsunami, mas eu não quero depois só falar dele, depois eu quero falar sobre o bom que o segmento está vivendo também. Com certeza, vamos falar das coisas boas também, né? Também, mas nós temos aqui 3 blocos de bate-papo. O primeiro bloco é justamente sobre o enfrentando o desconhecido. Vocês são um grupo, ainda é um grupo internacional, está presente em quase 100 países, né? Sim. Em termos de número de hotéis, é a maior empresa do mundo em termos de grupo hoteleiro, né? Eu acho que mais de 9 mil hotéis, né? Mais de 9.200 hotéis no mundo. E então vocês imaginam que já estavam ouvindo da Covid antes de estar chegando aqui no Brasil. Conta para nós se aqui no Brasil ou na América Latina, você que é responsável por novos negócios, o que vocês estavam ouvindo naquele início de pandemia? Quando que vocês falaram isso vai chegar aqui e vai atrapalhar nossas operações? Acho que, Fábio, a previsão exata ninguém realmente tinha, mas a gente já estava acompanhando realmente porque na Ásia, é onde tudo começou, nós temos escritório também lá, já tinha esse assunto e já estava um acompanhamento da parte da Winda muito forte. Então a gente já sabia que algo ia acontecer. Acho que o que a gente não sabia em que momento isso ia chegar para a gente. Acho que até no fundo a gente duvidava um pouco, Fábio, se isso chegaria até a nossa região. A gente tinha um pouco de, acho que aqui não vai chegar tão rápido. A gente tinha acho que eu não acreditava muito que isso fosse possível, né? E até enfim que acabou realmente chegando. Como que foi para o setor hoteleiro as primeiras reações? O que vocês tiveram que enfrentar de principais desafios quando lá na metade de março, mais ou menos, vem lockdown, fecha tudo? Como é que foi isso para vocês? Primeiro acho que a grande preocupação da Winda era manter os colaboradores, né, saudáveis, todo mundo foi para casa. Acreditava-se que a gente ia ficar um período curto em casa, então era algo passageiro, então vamos para casa só por um período. A gente fechou o escritório, aqui em São Paulo a gente fechou o escritório, e eu lembro até que no dia que a gente fechou o escritório, todo mundo foi almoçar fora, comemorando uma festa. Não, é só por um período e daqui a pouco a gente já volta. E nós não tínhamos essa noção de quanto tempo ia durar. Acreditava-se ser um tempo passageiro, um tempo rápido, né? E acho que aí naquele momento a preocupação muito grande da Winda foi: vão todos para casa, vamos manter todos os funcionários, colaboradores saudáveis, com as famílias, para que nada aconteça. Essa foi a grande preocupação que a empresa teve nesse momento, né? Vamos ver o que vai acontecer. E aí fomos para casa, muitas adaptações, né? Eu lembro até que eu conto, vocês me fizeram recordar o que eu fiz. Eu não tinha escritório em casa, nunca tive escritório em casa, não. Então eu me adaptei na sala de jantar da minha casa, tinham flores do lado, e eu achei super divertido. Nossa, agora é um escritório gostoso, estou no meio da sala da minha casa, né? Achando que era algo muito rápido. Então não tinha cadeira específica, as luzes não eram adequadas, né? E a gente foi, ao longo do tempo, percebendo que aquilo estava demorando mais do que o esperado. Eu acho que a nossa grande preocupação sempre foi família, funcionários, estão todos bem. Esse era o grande objetivo da empresa da Winda. E quando daí caiu a ficha, né? Porque realmente no começo acho que ninguém imaginava que ia ser tão longo, né? As semanas viraram meses naquele começo. Quando que caiu a ficha? Bom, o setor de turismo é talvez o que mais vai sofrer aqui nesse curto prazo, nesses primeiros meses. Porque a gente começou a acompanhar vários mercados e os mercados tinham situações muito diferentes. Tá? Então a gente tinha uma ligação semanal, era o mundo inteiro falando, e acompanhando quais os mercados que tinham deixado ainda ter turistas, passageiros e quais mercados que não tinham fechados. Eu lembro até então que a gente, nessa época, uma coisa que me marcou bastante,
Uma semana antes da gente fazer realmente o fechamento aqui em São Paulo, eu estava no Chile, numa negociação. E eu não sei porquê, eu falei, durante a negociação, era uma terça-feira, o cliente pediu uma renegociação, eu falei, não, eu vou ficar até quinta com vocês e eu te apresento na quinta. E eu não sei dizer por que eu fiz isso, que normalmente eu não faço. Eu volto, depois a gente apresenta novamente, e naquela negociação a gente ficou. A gente apresentou na terça, voltamos na quinta, e na semana seguinte teve lockdown. Então, a gente conseguiu, naquele momento tinha negociação, a palavrada era só realmente uma questão de formalização. E acho que o que mudava muito no mercado, a gente não era um fechamento contínuo, né? Todos os países fecharam, mas não, cada mercado estava de um jeito. Então, tinha alguns mercados que estavam funcionando, então locais que tinham mineração continuavam, locais que tinham turismo, alguns ficaram abertos, outros fecharam. Então, acho que esse acompanhamento semanal para a gente foi muito importante, foi muito forte que a gente fez com os hotéis, e não tinha uma regra, né? Cada país era de uma maneira, cada região fazia uma situação, e era muito de uma situação de só piorava, né? Os hotéis só iam fechando. A gente não tinha nenhum mercado melhorando, estava tudo fechando. Então, quando a gente começou com 9.200 quartos, chegou uma hora que já estava metade dos hotéis estavam fechados realmente, né? Então, assim, foi e cada mercado, cada país de um jeito. E até entender se podia estar aberto, se não podia estar aberto, né? Então, tinha essa grande dificuldade. Nossa regra, sempre foi seguir todos os padrões de higiene, de limpeza, era seguir realmente o que os órgãos locais faziam as regras. A gente seguia realmente 100% todas as regras locais. Esse era o nosso papel. Como é que foi nesse processo? Então, duas situações que eu imagino que podem ter sido difíceis, né? Porque o funcionário do escritório vai para casa. O funcionário do hotel não tem como trabalhar de casa, né? Você não atende o cliente em casa, você não carrega a mala em casa, né? Você não faz a limpeza e a arrumação em casa, né? Esses funcionários, eles conseguiram ser mantidos, eles tiveram que passar por processos de enxugamento. Sabe, Fábio, foi analisado muito cada equipe de cada hotel, porque também se o funcionário tinha uma certa idade, ele corria muito risco, então ele não podia estar trabalhando. E se o funcionário tinha uma doença pré-existente, também não podia. Então foram várias análises que foram feitas em cada empreendimento, em cada hotel, e a Wyndham passou a fazer muito treinamento. Então eu lembro até que alguns treinamentos que a gente fazia eram com as camareiras perguntando se um hóspede esteve no hotel, né, e aquele hóspede está contaminado, eu posso a fronha do travesseiro misturar com um lençol utilizado? A gente vai colocar no mesmo saco? Não. Então eram questões operacionais do dia a dia deles, mas eles tinham muitas dúvidas, porque até então ninguém sabia como que o vírus lidava com tudo isso, né? Então a gente foi nesse tipo de treinamento. Não, separa o lençol, separa a fronha, vamos colocar separados. Se teve risco de contaminação, vamos colocar em outro ambiente. Então foram muitos treinamentos que a Wyndham começou a fazer nos hotéis, e aí tinha treinamento de tudo, pode dar mão, não pode dar mão, pode cumprimentar, não pode. Então todos esses treinamentos, a Wyndham passou a fazer tudo muito online. Os treinamentos, a gente não visitava mais os hotéis, mas eram treinamentos que a gente antes talvez não existisse tão aprofundados como a gente fez naquele momento. Muito próximo dos funcionários. Acho que teve teve que fazer uma triagem de quem podia ficar nos hotéis e quem não podia ficar. Teve vários funcionários que tiveram que ir para casa e realmente não podiam trabalhar nos hotéis. Mas foi um grande aprendizado com tudo isso. E agora a gente começa a relembrar de tudo que a gente fez, né? Porque agora parece que já passamos por isso, mas foram muitas ações que a gente teve que fazer realmente. No Brasil, né, é legal que você teve essa experiência na América Latina e conversou com gestores de outros países também. No Brasil, o setor sofreu mais do que em outros países, né? Aqui nós ficamos fechados por mais tempo, a queda do turismo foi mais intensa do que os pares aqui na América Latina? Eu acho que não, Fábio, eu acho que não teve mais intensidade no Brasil, não. Eu acho que o México, ele foi realmente mais liberal em termos de deixar suas fronteiras abertas. Então, os hotéis do México, principalmente aquela região de praia, de Cancún, eles estavam recebendo turistas normal, coisa que a gente aqui estava já com as fronteiras fechadas, mas teve outros países que fecharam completamente. Chile não recebia ninguém, a Argentina não recebia ninguém. Então, acho que o Brasil não é que ele foi mais restritivo, ele seguia as regras locais. E acho que alguns outros países foram mais liberais, até tinham menos restrições, né? Quando que
começou a dar um pequeno retorno de utilização dos hotéis. Assim, agora a gente vai começar a abrir então de novo. Eu lembro, inclusive, que o primeiro evento que eu fui, que eu fui há 15, eu vim aqui para São Paulo, né? Eu sou lá de Curitiba. A gente veio de máscara, tal, sobe no quarto, e era um evento do LEED. E eles queriam que todo mundo ficasse sem máscara no evento. Então ainda não tinha teste rápido. Aí você chegava de dia, fazia o teste lá no quarto, mandava, e o resultado saía no dia seguinte de manhã, 24 horas depois. E se você não estivesse testando positivo, você podia ir participar do evento, daí você só ia do teu quarto de máscara até o local do evento, e aí você participava do evento sem máscara, né? E teve algumas pessoas que não puderam ir porque estavam contaminadas realmente, né? E eu lembro que foi muito interessante porque o rolo de papel higiênico era 100% novo dentro do pacote mesmo, né? Todos os travesseiros completamente dentro de sacos plásticos, assim, 100% fechados, né? Eu fiquei imaginando comigo, né, o trabalho e o aumento de custo, com certeza, para as redes hoteleiras deve estar sendo muito caro, porque o tempo de limpeza é muito maior, o custo de preparar tudo é muito maior e o volume dos hotéis é muito menor. Qual que foi esse desafio? Não, com certeza, tudo que você falou exatamente aconteceu tudo isso, porque você tinha que fazer as embalagens individuais, separadas, não podia deixar nenhum objeto, então realmente os custos aumentaram muito, não tínhamos a receita prevista que estava considerada. O que a Wyndham fez naquela época, eu lembro que a gente soltou uma campanha que era Wyndham Vouchers, então a gente começou a fazer campanhas de vender vouchers dos hotéis de uma forma antecipada, para gerar um fluxo de caixa para receber aquele empreendimento. Então, assim, foram algumas das ações que a gente fez para tentar manter os hotéis com resultado, com caixa, eles precisavam sobreviver. Os que estavam abertos, né? Não foram todos que ficaram abertos, mas os que estavam abertos, eles tinham muita dificuldade realmente para manter dessa maneira. E de qualquer maneira, que os que estavam fechados tinham que pagar funcionários, despesas de energia elétrica, tudo continuava, né? Então, realmente, os custos aumentaram, foi um grande desafio nessa parte. E o que a gente fez de ação foram esses vouchers, deu muito sucesso, até entre familiares, amigos, a gente vendia esses vouchers, avisava que tinha os vouchers. Eu ainda fiz uma campanha muito grande e muitos hotéis conseguiram sobreviver com esse fluxo de caixa antecipado. Então a gente fez diárias valores especiais, os hotéis já recebiam esse recurso para utilização futura, não era para utilizar naquele momento. Mas realmente foi um grande desafio para os hotéis, não foi fácil, foi bastante complicado essa fase. Vocês investiram algo em tecnologia que foi pensado para enfrentar a pandemia? Antes, não, acho que antes... Não, durante a pandemia, assim, surgiu alguma necessidade de algum investimento tecnológico ou alguma inovação que decorreu de uma solução para enfrentar ali? Não, acho que assim, os empreendimentos passaram, as ações operacionais do dia a dia nos hotéis, Fábio, foram muito questionadas, né? Então diminuiu totalmente aquela questão de aquele monte de papel que tinha nos quartos, não existia mais os papéis, passou a ser tudo muito QR Code, que já até talvez pudesse ter acontecido antes, mas o hoteleiro talvez fosse um pouco, a gente até mais resistente, né, com isso, e acho que de uma maneira muito rápida a gente teve que se reinventar e criar de formas aplicativos para solicitar comida, café da manhã, selecionar o que a pessoa ia comer no café da manhã, porque teve uma época que não tinha mais o café da manhã no quarto, no restaurante, era servido no quarto, então os clientes tinham que solicitar o que ele ia selecionar para que a comida chegasse até o quarto. Aí era bom, porque também tinha menos desperdício, que a pessoa pedia só realmente porque ela ia consumir. Então teve alguns aspectos que foram positivos nesse sentido, mas acho que foi um grande aprendizado, né? Acho que no processo todo da operação hoteleira, desde o check-in até distanciamento, então foi toda uma reanálise que a gente teve que fazer para realmente ter esse resultado e controlar, né? Acho que o importante que todo mundo queria era controlar a situação, né? Era deixar a situação de uma maneira controlável. Entrando agora aqui no nosso segundo bloco, que é o Recalculando a Rota, quando que o setor começou a se recuperar? Foi lá em 2021? Foi só em 2022?
que recuperou o patamar anterior? Quando que começa a atingir o patamar anterior? E se começa antes em negócio, turismo de negócios, turismo de lazer demora um pouco mais? Não, com certeza foi turismo de lazer. Eu queria comentar só até, Fábio, que eu acho que assim, a grande desafio que a gente teve, que eu enfrentei principalmente como equipe, como liderança de equipe, era a mente das pessoas, né? Era um momento muito delicado e eu lembro que eu tinha várias fases que eu acho que o mais difícil era como você controlava a mente das pessoas, a cabeça, de estar disposta, de estar feliz, alegre com a sua família, ou até perdendo alguém da sua família, que isso era acontecer algumas situações. Então, acho que o mais difícil pra gente, apesar dos negócios, que a gente fechou o contrato, a gente assinou o contrato, assinamos 23 contratos na época, mais de 2.000 quartos aquele ano, não foi, eu não posso dizer que foi um ano ruim, Fábio, não foi, se a gente comparar, não foi um ano péssimo, catastrófico, não foi, em termos de negócios pra gente, a gente conseguiu assinar. Claro que eu sempre digo, eram negociações que já haviam iniciado, já tinham começado, então por isso a gente conseguiu concluir a negociação, né? Então eu falo, não é que a gente conseguiu novos 20, não, já estavam em processo de negociação, esse do Chile mesmo, a gente já tinha fechado no mês anterior do lockdown, já estava a negociação palavrada, então foi assinar contrato, mas a gente conseguiu assinar 23 contratos, mais de 2.000 quartos, então acho que isso foi foi muito importante pra gente. Mas o difícil dali era o controlar a equipe à cabeça. Eu lembro que eu fazia várias ligações, chamadas com os funcionários, não falava do assunto de negócio. Como é que você está? Como é que está a família? O que você está fazendo de diferente? O que você fez na sua casa? Porque era assim, acho que todo mundo precisava muito dessa psicologia, né? Desse momento de afeto, de carinho, de atenção. Porque as pessoas estavam em casa, trancadas, né? Então eu lembro que eu fazia muitas ligações com a equipe, conversando realmente, dando atenção para a pessoa, como é que tá falando. Eu lembro que uma pessoa falava para mim, não, você tem que sair com seus filhos. Não, mas eu não posso sair, cara. Não, eu falei, vai na praça. Eu falava para ele, vai na praça, faz um piquenique na praça com seus filhos, faz alguma coisa. Porque a pessoa estava angustiada, naquele momento de ficar tanto tempo fechada na casa, sem poder sair, às vezes a casa não era tão grande. Então, assim, dava acho que o que mais me impressionou, Fábio, foi esse controle de como controlar uma situação que não era controlável, mas como você manter uma calma, uma tranquilidade, mais ou menos naquela situação, para você poder seguir e ter as pessoas trabalhando de uma maneira consciente e até não só tanto trabalhando, mas também conseguindo manter as relações de casa, né, de uma forma saudável. Eu mesma, eu quase fiquei louca, Fábio. Eu fiz as contas todo dia, eu fiz mais de 20 quebra-cabeça de 5.000 peças. Eu fazia muito quebra-cabeça, era o que me distraía, era fazer quebra-cabeça. Eu trabalhava durante o dia, chegava à tardezinha, tomava banho, jantava, e depois ficava até 1h30, 2 fazendo quebra-cabeça. Era o que eu me distraía, porque eu não saía de casa, a gente tinha muito medo de sair de casa, né? E quando viajava, eu comecei a partir de maio, junho, eu comecei a viajar, mas com muito protocolo. Então, trocava muita máscara, trocava muito gel, a gente usava muito equipamento para não ser contaminada. Eu nunca tive Covid, eu nunca peguei Covid, né? Com todas as restrições que a gente seguia muito, muito a sério. A Winda pedia pra gente seguir muito a sério as restrições. Seguia muito a sério. E a recuperação do turismo, ela se deu pelo turismo de negócio ou pelo turismo de lazer? Muito mais pelo turismo de lazer, né? Acho que o turismo de lazer foi tanto é que todo mundo acreditava que ia ter uma curva crescente, um boom explodiu na parte do lazer, todo mundo falou, as pessoas estão reprimidas em casa, vão começar a viajar, mas isso em algum momento vai cair. Essa curva não caiu, Fábio, a gente percebeu que só aumentou, acho que isso aí acho que não volta, e acho que é um pouco do comportamento de todo mundo que passou a valorizar realmente as relações de casa, da família, as viagens as pessoas não viajam mais 30 dias de férias, são muito mais férias durante o ano, e acho que essa percepção da importância de curtir a família, de curtir as férias, de curtir o momento realmente de lazer, ficou muito mais forte. Então, primeiro foi a retomada do turismo de lazer, com certeza. Aliás, até alguns hotéis de lazer, eles acabaram nem fechando durante esse período. Até alguns ganharam, tiveram muito êxito, porque eles não fecharam, e era onde as pessoas podiam se distrair, se divertir, então eles iam para com todo o sistema de proteção, de tudo que tinha que ser. E os hotéis de negócios tinham aquela grande dúvida, isso não vai mais voltar, porque agora todo mundo aprendeu a fazer negócio via Zoom, né? Eu acho que a gente tem a feliz... nossa região, América Latina, né, nós somos de pessoas, né, de relacionamentos, então assim, na nossa região, isso eu sempre diria, uma negociação não vai durar só à distância, você tem que ir lá, né, e acho que isso pouco a pouco os negócios foram voltando,
eu acho que a gente aprendeu a ser mais efetivo, Fábio. Então, assim, viajar realmente quando é necessário, quando é importante. Eu acho que talvez a gente pudesse fazer mais viagens, mas hoje eu digo, você não faz uma negociação se você não for visitar o cliente. A nossa região não é assim. Diferente de outras regiões, Fábio. Que naquela época eu conversei com vários pares meus de outras regiões, eles falaram, você está preocupada com o quê? Eu falei, estou preocupada que eu não posso mais viajar. Como é que eu vou fechar um contrato, vou fazer uma negociação? Não, mas pra gente é tranquilo, a gente já faz assim. Eu falei, mas a gente não faz, já que a América Latina é outra região, é outra situação. Então acho que a gente aprendeu a ser mais efetivo, mas graças a Deus a gente sabe que na nossa região é uma questão o mundo dos negócios vai voltando. Eu acho que talvez o que mais demorou um pouquinho foi a parte dos eventos, né? O turismo de eventos, esse foi retomando, e aí tinha muitas dúvidas que se as empresas iam voltar a fazer os eventos, né? E a gente percebeu que sim, que aí agora a gente já está no momento, nesse momento a gente já está no momento mais normal, voltamos ao que era anteriormente já. Os voos, eles atingiram o patamar lá de 2019, acho que foi em 2023, né? E que eles passaram 2019. A utilização dos hotéis, né? Ultrapassou quando 2019? Então, depende de cada mercado, né, Fábio? A gente tem várias situações de vários mercados, mas assim, Brasil, a gente já estava com os valores de 2019, em 2023. A gente já começou a ter os valores de 2023. Aí, claro, depende de uma praça, de algum mercado, alguma cidade teve alguma variação. Mas a gente já tinha tido a retomada, principalmente no mercado de lazer, já com certeza já estava tudo. E aí, alguns destinos de negócio que demoraram um pouquinho mais. E de eventos que também realmente demorou um pouquinho mais. E esse ano, qual é o crescimento em relação ao ano passado? Tem que crescer, né? A gente tem que crescer. A gente deve estar crescendo aí por volta de uns 10%, mais ou menos, se a gente compara no geral, fazendo uma média. Esse é o nosso objetivo. O mercado como um todo, nesse ano, qual é a utilização média dos hotéis? Você fala ocupação? Desculpa, a ocupação média dos hotéis. Ocupação dos hotéis, né? E varia muito, né, Fábio? Hotelaria de lazer, mas acima de 60%, mais ou menos, é o que a gente está trabalhando. Se você pegar uma média geral de todos os hotéis da cadeia, claro, a gente tem os hotéis, dependendo da cidade, do mercado você tá, o hotel tá cheio o tempo todo. Eu estava falando com o pessoal hoje, não, tá lotado o hotel. Eu falei, mas aquele hotel tá sempre lotado, não é hoje que ele sempre esteve lotado. Mas acho que é uma média de 60% que a gente tem na região toda, né? É uma taxa boa? Depende do destinos secundários, terciários, e a gente tem hotéis que já chegam a 80% com muita facilidade, mas é muito mercado. Eu sempre falo que tarifa e ocupação depende também muito do mercado, não é só a marca que interfere, a marca ajuda, ela colabora, mas ela não determina. Então o mercado também precisa todo mundo colaborando. Você falou agora de uma situação que me veio à mente também, porque você falou que o turismo de lazer cresceu muito antes. Depois veio o de negócios e finalmente o de eventos. Sim. Houve uma diferença na queda, se caiu mais o turismo de padrão médio, o turismo de alta renda, e a recuperação ela também foi diferente? Ou seja, quem tinha mais dinheiro viajou mais durante a pandemia do que quem tinha menos, e ele também voltou antes do que quem era a classe média, por exemplo? Eu acho que eu vejo assim muito, Fábio. Quem estava no México, por exemplo, todos os mexicanos que tinham recurso, eles foram se vacinar nos Estados Unidos. E a partir do momento que eles se vacinavam, eles tinham talvez a facilidade ou a preocupação era menor em viajar. Então lá eu acho que teve essa situação muito que eu acompanhei assim mais de perto, que eu vi que realmente era isso. Então quem estava nos Estados Unidos pegava um voo, quem estava no México pegava um voo para os Estados Unidos e se vacinava. Então rapidamente eles tinham a vacina. Acho que isso não aconteceu, não vejo isso acontecendo no Brasil, porque no Brasil tinha um certo controle igual, acho que não tinha essa diferenciação, que eu acho que foi bom dessa maneira, mas acho que não teve essa diferenciação. Talvez naquele momento da pandemia, Fábio, eu acho que podemos avaliar dessa maneira. Talvez quem tivesse mais recurso tinha mais facilidade de viagem. Mas hoje, quando você olha, todo mundo está viajando, né, Fábio? Eu brinco até com o meu taxista, ele viaja mais que eu. Eu falei, você faz mais viagens do que eu que trabalho com hotel, como é que pode? Você viaja mais. Ele viaja como 4, 5 vezes ao ano. Então, assim, as pessoas estão viajando. Eu acho que o mundo hoje, Fábio, como ele está, você permite, tem uma facilidade que a gente não tinha antigamente. Então, essa questão da viagem abriu novos canais, de novas formas de você enxergar o mundo e essa facilidade, né? Então, as pessoas hoje conseguem viajar mais. Então, acho que você tem hotéis para todos.
E a nossa missão na Winda, a gente fala que é We make travel possible for all. Então, nosso objetivo é realmente entregar hotéis para todos. Então, não importa se é hotel de luxo, hotel 5 estrelas, hotel de praia, de negócios, ou hotel econômico na beira da estrada, para quem está trabalhando, para quem quer viajar com a família. Então, a gente se preocupa em oferecer todos os tipos de hotéis. E esse é o nosso objetivo, realmente estar oferecendo todas as categorias e marcas para todos os públicos. Você comentou, né, das pessoas que estão trabalhando e em outro momento comentou também das pessoas que a gente imaginava que eventualmente os homens de negócio, as pessoas de negócio, não voltariam, ficariam no home office, né? Mas hoje viajando, muita gente trabalha de hotel também, não é? Muita gente trabalha de hotel, porque você acaba estendendo aquele período que você está com a família, você pode fazer ligações, você faz algumas ligações durante aquele período, ou até fica mais tempo com a família e continua trabalhando de lá. Acho que isso foi uma grande mudança que a gente teve realmente nos empreendimentos, até a adequação de espaços que as pessoas possam também trabalhar. Então, espaço de coworking, espaço que a pessoa possa fazer uma reunião, uma ligação, sem barulho, sem ruído. Isso a gente adaptou muitos empreendimentos para isso. Acho que a mentalidade de todo mundo mudou, né? Sabe que eu sou um bom usuário desses tipos de serviço, né? Que bom. Precisamos de muitos usuários assim. Como que os hotéis estão enfrentando este desafio das plataformas? Eu acho que assim, toda forma de meio de hospedagem, a forma é bem-vinda, Fábio, desde que eu acho que tenha a regulamentação, seguro, de uma forma igualitária. Acho que esse é o caminho, mas acho que toda forma é bem-vinda. Eu acho que as pessoas têm formas de você viajar. Então, se você está com filhos pequenos, talvez seja um pouco mais difícil. Eu, particularmente, quando meus filhos eram pequenos, eu só queria ir para o resort, porque eu não queria pensar onde eu ia ter que comer, onde que eles iam tomar uma madeira, esquentar. Com o passar do tempo, você já consegue ir para museu, você já consegue pegar um táxi na rua. Então, acho que essa questão de você questionar qual é o melhor modelo para cada tipo de viagem, para cada família, acho que tem um hóspede indicado para esse tipo. O que a gente só preza sempre realmente é para que ofereçam de forma segura, então segurança para o hóspede, que é o que a gente faz muito na hotelaria, né, Fábio? A gente preza muito para que aquele ambiente esteja de uma forma limpa, higienizada, que não vai ter risco, tenha seguro de incêndio, seguro de tudo isso. Então a gente espera realmente que tenha que a gente seja comparado de forma igualitária, mas vai ter público para tudo, Fábio, vai ter público para tudo. Eu acho que você está falando de uma coisa muito importante que as pessoas precisam saber, né? Os padrões de exigência que uma rede internacional tem, né? Quando você chega no ambiente, nem sempre você pode comparar, porque são coisas não necessariamente comparáveis, né? E eu, assim, né, como mulher, mãe, dona de casa, o que eu penso um pouco? Quem lavou essa toalha? Será que usou o produto certo para lavar a toalha? Será que essa toalha que eu estou utilizando, será que esse lençol que eu vou dormir foi limpo de forma adequada, né? Então a gente tem essas paranoias um pouco que a gente percebe, mas é isso que as redes oferecem, né? Então as redes oferecem segurança, tranquilidade, para a pessoa realmente ter uma estadia tranquila e que tentando evitar ao máximo qualquer problema, né, Fábio? É isso que a gente tenta prevenir realmente ao máximo qualquer problema quando o hóspede estiver lá dentro. Eu costumo brincar, Carol, que eu tenho preocupação com o ar-condicionado dependendo de onde eu fico, porque de quanto tempo fazem manutenção no ar, né? Beleza. Que tipo de bichinho sai daquele ar-condicionado, né? Com certeza. A manutenção, a limpeza, a higienização, com que produto foi limpo, né, Fábio? Não é um álcool normal de casa, é algum produto químico um pouco mais forte para você realmente tirar as bactérias, os bichos que tiver no ambiente, né? Agora vamos falar de um outro tipo de produto que cresce muito no Brasil. A gente faz muito estudo lá no Nordeste para isso. Que é uma nova forma de pensar o condotel. O condotel teve um boom, depois ele caiu em desuso aí para venda, mas hoje se vende muito produto que o empreendedor está fazendo lá 300 quartos de estúdio e um quarto, lá em Porto de Galinhas, por exemplo, e vai separar 150 deles, ou 120, para colocar uma bandeira. Né? Mas é uma bandeira, é um hotel mesmo. E o comprador vai definir se vai comprar um dos 120 ou 150 que vai ser administrado pela bandeira ou um dos outros 150 que não vão ser administrados pela bandeira. Sim. E ele vai poder usar ou alugar por qualquer plataforma ou diretamente.
Como que a Wyndham vê este tipo de oportunidade? E você que está trabalhando com novos negócios, né, como que você vê esse tipo de oportunidade de administrar uma quantidade X de quartos de maneira profissional, com uma bandeira hoteleira realmente estruturada como um negócio de hotel? Eu vejo isso muito positivo, né, Fábio? Acho que a questão desses tipos de desenvolvimento no Brasil é importante, porque é a forma de a gente desenvolver o turismo no Brasil, né? Então a gente tem uma situação diferente de outros países, que você consegue financiamento, você consegue fazer uma expansão de empreendimentos hoteleiros um pouquinho diferente a nossa situação. Então é necessário, o Brasil acho que é muito criativo, o empresário brasileiro, o empreendedor, em criar essas formas, e você acaba tendo os meios de hospedagem nesses destinos de praia, de lazer. Então eu sou super favorável, eu acho muito positivo. Do nosso aspecto, como a Wyndham analisa isso, nós somos muito flexíveis, essa é a nossa palavra, realmente, para diversas modalidades de produto. Então a gente aceita a condotel, a gente aceita multipropriedade, a gente aceita hotel que tem timeshare, aceita hotel de um dono só, condotel. Então esses tipos de modalidades, acho que são várias formas de você talvez constituir os recursos para você fazer o desenvolvimento imobiliário do empreendimento. Nós acreditamos nesses modelos, nós apoiamos esses modelos, desde que você consiga nascer esse empreendimento de uma forma com regras muito claras. Regras, por exemplo, que todos os apartamentos vão ter o mesmo tipo de decoração, vão ter o mesmo tipo de qualidade, que todos os apartamentos vão estar com determinadas características, regras de você colocar ou sair do pool de locação. Então são algumas regras que a gente considera importantes, que o empreendimento tem que nascer com essas características para depois você fazer a operação. Porque é muito fácil no começo do desenvolvimento a gente aceitar qualquer negócio. E depois na operação que vai ter lá um gerente geral, é impossível de ele operar dessa maneira, né? Então eu sempre falo, você tem que pesar muito. Se você for muito flexível nas vendas, o cliente pode tudo, então ele pode usar, ele pode trocar, ele pode vir aqui uma semana antes, não, ele pode escolher se essa semana ele vai usar uma semana antes ou 2 semanas, não, ele pode escolher o que ele quiser. Se ele pode tudo, a operação se torna muito difícil. Muito difícil, muito custo, se torna impossível, né? Então a gente sempre fala o seguinte, as regras têm que estar muito claras desde o começo. O que nós queremos? Queremos vender e ter esse hóspede do hotel, da hotelaria convencional, ou a gente quer realmente priorizar quem comprou aquela semana e aquele apartamento? No caso da multipropriedade aqui no Brasil, a gente tem mais de 23 contratos assinados. Sabe? A gente tem projetos que estão em Olímpia, Gramado, são mais de 6 mil proprietários. Então, desde que a gente fala, tem que ter as regras muito claras e bem definidas desde o início, para você também depois ter sucesso na operação. O multipropriedade no Brasil pegou? A gente está super feliz, né? A gente tem 2 casos de muito êxito, que é Gramado e Olímpia. Gramado tem mais de 450 apartamentos, mais de 6 mil proprietários. E Olímpia são mais de 950 apartamentos com mais de 7 mil proprietários. E baseado nesses 2 cases de muito sucesso com a nossa marca, e nesses 2 casos tem a gestão, nem sempre a Wyndham faz a gestão, a gente faz muita franquia de marca. Mas nesses 2 casos nós fazemos a gestão, nós já temos mais de 20 contratos assinados no modelo de multipropriedade. Então, para a gente é um modelo interessante e acho que é um modelo de você também, uma forma de você desenvolver o turismo nos destinos do Brasil. Foge um pouquinho aqui do nosso assunto, mas já que eu quero aproveitar da tua expertise. Quais são as regiões de maior potencial para multipropriedade no Brasil? Destinos turísticos de fácil acesso, que as pessoas consigam chegar. Porque você também não adianta você ter destino de multipropriedade, a gente sempre fala, quem compra tem que ter a vontade e o interesse em utilizar aquelas semanas. Então não é um destino, não é um produto para investimento imobiliário, é um produto para utilização, que ao longo do tempo a pessoa pode decidir e deixar num pool de locação e talvez gerar algum retorno, mas não é o objetivo principal. O objetivo principal da multipropriedade é você comprar uma semana e você realmente querer utilizar aquela semana. Então tem que ser destino que quem compra vai conseguir utilizar, vai ter fácil acesso, vai conseguir utilizar. Então às vezes a gente tem destinos maravilhosos, mas que a utilização é um pouco complicada. Então não é o público, não é o destino ideal. Talvez aí é um produto um pouco mais regional. Quem mora lá perto é quem vai estar utilizando. Mas no Brasil tem vários destinos ainda. A gente tem vários projetos, não sei se eu vou lembrar dos 21 os destinos que a gente tem, mas a gente tem desde o Nordeste até Sul, interior de São Paulo, com vários destinos que estão em desenvolvimento de multipropriedade, em processo de venda. E isso vai qualificar muito o nosso setor hoteleiro para qualquer hóspede, né, que queira, qualquer turista que queira aproveitar, né, porque a gente estava com os hotéis de lazer nessas regiões em especial um pouco
antigos, né? Eu acho que as marcas, né, Fábio, tem muito um questionamento. A marca ela eleva o padrão de serviço de qualquer maneira nas regiões que um hotel de marca se implanta. Então isso favorece o desenvolvimento da região, porque ela vai trazer controles de qualidade, controles de brand standards, as regras que as marcas estabelecem. Todos os hotéis têm que ser iguais, tem que ter o nível mínimo de serviço. Então vai ter que ter café da manhã, vai ter que ter almoço, vai ter que ter jantar. Então ela começa a dar eu acho que melhorar a qualidade de serviço de uma região. Então a gente sempre vê de uma forma positiva. Quando você realmente coloca um hotel de uma marca no empreendimento, numa região, é para melhorar o entorno, né? Até os funcionários de outros hotéis podem ter crescimento também em termos de carreira, de profissão, que acho que isso é benéfico para a região. Então acho que o interesse das marcas é melhorar sempre, realmente subir realmente a qualificação da região, de funcionários, de atendimento, de tudo isso, né? Entrando no nosso último bloco, que é o Arquitetando o Futuro, eu gosto de começar com uma pergunta bem pessoal, que eu vou imaginar que daqui a pouco você tem netos. Ainda falta um pouquinho. Daqui um pouquinho. Mas espero ter. E aí tá lá o seu neto ou a sua neta, com 7, 8 anos, no primeiro, segundo ano de colégio, e tem que, na aula de história, fazer uma redação sobre a pandemia, né? Porque daí já vai estar histórico, né? Excelente pergunta, Fábio. Excelente. E a pessoa, e o seu netinho ou netinha tem que chegar assim para a avó e pedir para a avó passar para ela qual foi o maior aprendizado que ela teve na pandemia. Porque com esse aprendizado é que ela vai ter que fazer a redação dela. Qual foi o maior aprendizado que você passou? Adorei a pergunta. E você sabe que quando a gente estava na pandemia, eu falava para meus filhos, o que vocês estão vivendo, o que nós estamos vivendo aqui em casa, é algo histórico, vai estar nos livros, a gente vai estar escrevendo sobre o que nós estamos vivendo. E eles não acreditavam muito nessa época, né, adolescente, mas eu falava muito para eles, o que nós estamos passando é algo histórico, vai estar nos livros, né? Eu acho que o que mais a gente aprendeu na pandemia é que o ser humano, ele se adequa muito a cada situação. Então, acho que essa facilidade não, mas o ser humano, ele pode se adequar à situação, coisas que a gente não imaginava que a gente fosse fazer. Eu nunca me imaginei trabalhando de casa, Fábio. Eu nunca me imaginei. Hoje tem um escritório montado, uma sala, tudo. Nunca imaginei isso. No começo eu achava horrível, falando, não quero ficar em casa. Hoje eu adoro ficar trabalhando de casa, viajar, estar em casa, ir para reunião. Então, assim, acho que essa transformação do ser humano realmente, e acho que como é importante a gente estar com saúde, né? Então, acho que essa transformação que a pandemia trouxe para a gente, que é muito importante, que a gente pode, sim, o ser humano tem uma facilidade para se adequar a situações que a gente nunca imaginava que fosse viver, então acho que ele tem essa característica, e a outra de como é importante a gente estar saudável, bem-estar, com a família, num ambiente tranquilo, para você realmente poder ter uma vida melhor. Qual é a importância para os próximos 5 anos para o setor hoteleiro da melhoria da malha aérea aqui no Brasil? É fundamental, né? Acho que não é só Brasil, né, Fábio? Em qualquer lugar. Você não consegue chegar nos destinos sem a malha aérea. Então, pra gente, acho que anda junto, né? Você não consegue só desenvolver o turismo no Brasil ou em qualquer parte se você não estiver acompanhando a malha aérea. Então, porque é algo que tem que andar em conjunto. É fundamental. A gente não consegue sobreviver sozinho. E o turismo hoteleiro, né? O turismo de lazer, daqui a 5 anos, ele vai estar mais na praia ou mais no campo? Acho que nos dois, e eu acho que cada vez mais buscando novas experiências. Então as pessoas não vão buscar a praia, a montanha, mas é o que aquele empreendimento oferece de experiência diferente. Eu sempre falo hoje muito, o luxo não é mais o acabamento em mármore, algum detalhe em ouro, não é isso. O luxo não é mais isso, o luxo é a experiência. O quanto de coisas, que momentos diferentes eu posso vivenciar naquele empreendimento. Então, tanto faz se for praia, montanha, eu acho que é o que o hotel vai conseguir oferecer realmente de momentos diferentes para aquele hóspede. Não só no lazer, então com a família, com a noiva, com o namorado, esses momentos diferentes realmente que ele pode oferecer. Então, se for com a família, como é que vão estar cuidando dos seus filhos, das suas crianças, onde eles vão estar comendo. Então, acho que essas experiências que você vai viver é que vai ser fundamental. E de trabalho é a mesma coisa. Quanto mais rápido o check-in for, o ambiente de trabalho for agradável, for um atendimento atencioso, você tiver um quarto limpo, cheiroso, tá, tudo isso vai fazer parte. Então, acho que assim, mais do que as características do empreendimento, é a experiência que as pessoas vão estar realmente vivenciando nos lugares. Como fazer para que essa experiência, logo o começo dela, seja melhor?
Porque uma das situações que muitas vezes é chato é você chegar para fazer o check-in no hotel e ter aquela fila e você levar 1 hora para fazer o check-in. É através de pessoas, né? A hotelaria é basicamente através de pessoas. E eu acho que o nosso grande desafio é encontrar as pessoas certas para aquele tipo de trabalho, aquele tipo de serviço. Então, hotelaria é encantamento, né, gente? Então, é fundamental para a gente encontrar as pessoas certas e muito treinamento, né, Fábio? É muito treinamento e não é um treinamento que você faz uma vez e depois você volta e já está treinado, não. É todo dia treinando, capacitando, buscando novas formas, realmente trazer a preocupação com o hóspede. Acho que quando você tem essa preocupação com o hóspede, é a pessoa certa naquele lugar. Então, acho que o nosso grande desafio é qualificação de pessoas, realmente. E na parte do setor hoteleiro em grandes cidades como São Paulo, a gente vai passar a ver retrofit de hotel antigo porque eles têm, muitas vezes, excelentes localizações. E localização conta muito, né? Conta muito e você não muda. E né? Não muda, é né? fundamental. Eu acho que assim, Fábio, se você olha historicamente vários grandes centros urbanos, a oferta, ela tem essa característica, ela tem um aumento muito grande e depois ela diminui. Então é natural que ela tenha essa curva, né? E acho que na cidade de São Paulo, exatamente, nós estamos vivendo, a oferta realmente ela foi bastante reduzida e agora é o momento de ter esse crescimento. Claro que não vai ser o dobro do que a gente exige, mas acho que com certeza vai acontecer muito retrofits, muitos hotéis que já aconteceram, né? Deixaram de ser hotéis, porque não aguentaram ter a adequação, a atualização, e aí você acaba realmente qualificando um pouco o mercado, né? Dando deixando realmente produtos melhores, né? E acho que São Paulo vai acontecer com certeza isso. E você se tornou uma executiva melhor com a pandemia? Com certeza. Acho que todos ficamos mais conscientes, né? De vida, de valores. Acho que deu uma chacoalhada em todo mundo, né, Fábio? Acho que com pessoas... A gente não imaginava que pudesse acontecer. Se tivesse perguntado pra gente lá atrás, poderia acontecer isso? Você ia falar, não, imagina, isso nunca vai acontecer. E aconteceu. E acho que a gente conseguiu sair disso tudo de uma maneira positiva, olhando para trás agora, contando história para você do que a gente vivenciou. Você sabe que até onde fui lembrando de situações, eu falei, gente, eu nem lembro mais, né? A única coisa que eu lembrei que eu fiz, sabe, que eu vou manter na minha casa, foi que durante a pandemia eu instalei o mapa mundo na minha sala de almoço. Super improvisado, porque é o que eu fazia muito com meus filhos à noite, depois do jantar, a gente ficava olhando os países e contando história de países para ter assunto, né, Fábio? Porque a gente não saía de casa, era sábado, domingo, feriado, tudo ali em casa, então eu tinha esse mapa. E era um mapa de papel, de plástico na parede. E a gente acabou de comprar um mapa, vou colocar a moldura e eu falei assim, isso vai ser recordação da pandemia, não vou deixar de ter o meu mapa do mundo com as cidades, com os países, para a gente poder realmente manter essa conversa em casa, das cidades, do que está acontecendo no país, do que está acontecendo no outro país. Isso vai ser uma coisa que eu vou manter ainda na minha... Vou trocar a decoração da sala só para deixar o mapa do mundo na minha casa agora. Sim. Isso foi um aprendizado da pandemia. Que legal. E para encerrarmos, as pessoas, no final das contas, buscam ser felizes, né? E para isso elas buscam formas de conviver com as pessoas. Uhum. Turismo se faz sozinho também, né? Muitas vezes, em especial de negócios. Mas o turismo... lazer também já tem, viu, Fábio? Mas lazer também tem. Tem pessoas viajando sozinhas, super felizes, já não é mais um... Né? Mas o turismo também se faz em conjunto, se faz em família, se faz em casal, se faz a mãe com os filhos, se faz num grupo de 10 amigas que se formaram juntas e 20 anos depois estão viajando juntas e viajam uma vez por ano todas juntas, né? Existem inúmeras maneiras de curtir viagem, né? Qual é o papel do hotel para os diferentes tipos de turismo? Eu acho que é identificar o objetivo daquela viagem e entregar o serviço adequado para aquela viagem, né? Então, se é uma viagem romântica, incomodar o menos possível o casal. Se é uma viagem de família, dar muita atenção para as crianças, que os pais querem realmente que as crianças estejam interagindo. Então, acho que o papel do hoteleiro é identificar não importa se é um hotel de lazer, hotel de negócio, mas é identificar qual é o papel daquela viagem, né, do hóspede e tentar entregar aquele serviço. Então, se a pessoa está sozinha, talvez ela queira conversar ou não queira conversar. Acho que essa é a grande X da questão, entender. Eu, por exemplo, quando eu estou viajando sozinha, eu gosto de conversar.
porque eu tô sem ninguém para conversar, então eu gosto de conversar. Então eu pergunto pro recepcionista, você tá desde que horas você chegou? Você vai embora que horas? Eu gosto de falar. Então acho que eu fico pensando, o recepcionista tem que perceber que a Carol quer conversar, ela quer falar do tempo, quer falar como é que tá aqui, como é que... Então acho que é esse grande que o hoteleiro tem que identificar. Qual é o papel daquela pessoa naquela viagem? O que ela tá buscando, né? Muito legal. Carol, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Foi rápido, passou super rápido. Obrigada a você pelo convite. Muito obrigada. Pessoal, é isso. Espero que vocês também tenham gostado desse bate-papo. Marquem aí os sininhos, deem o seu joinha e lembre-se sempre, fique por dentro do mercado com a Brain.